Bem-vindos a mais um estudo da maravilhosa Palavra de Deus, Palavra de Deus, Palavra de Deus. E a primeira coisa, como sempre, é lembrar desse amor maravilhoso de Deus, que nos amou tanto, 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 que deu o seu Filho unigênito, para que simplesmente, crendo nele, possamos ter a vida eterna com Deus. Porque Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados. Ele deu prova do amor de Deus por nós. E ele ressuscitou também como prova da nossa justificação. Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso nós estamos justificados diante de Deus. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? Glória a Deus por isso. E antes de voltar aos céus, Jesus ordenou que se anunciasse essa boa notícia a toda criatura. Essa é a nossa principal missão, anunciar o Evangelho, a boa notícia a todas as pessoas. Faça isso. E depois que Jesus subiu, 2 anjos vieram lembrar as palavras dele, porque Jesus disse que iria preparar lugar e que voltaria. Esse Jesus, que foi assunto ao céu, virá do morto como viste subir. Subir para onde, não é assim? Para onde ele subiu, não é assim? Então vamos fazer uma pequena revisão daquilo que já ouvimos no estudo passado. 60 anos depois, na ilha de Pátmos, João tem aquela visão gloriosa de Jesus Cristo e escreve o livro de Apocalipse. E ele escutou essas palavras lá na ilha de Pátmos. O Senhor dizendo para ele, sobe para aqui, João. Né? É um sinal do arrebatamento. Sobe para aqui. Sobe para onde? Né? Assim, estamos nesse planetinha aqui. Para onde? Não, é sair, na verdade é sair para cumprir o que Jesus disse aos seus discípulos. Vinde bendito de meu Pai. Entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, né? Onde fica esse reino? Fica fora da eternidade, fica fora do império das trevas. Na verdade, nós vamos sair da eternidade, sair do império das trevas, desse grandioso universo, e passar para o reino do Filho do seu amor. Então, voltando em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo perfeito. Porque, através do profeta Isaías, ele traz essa revelação. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Então a primeira terra era maravilhosa, não era um caos, era perfeita, era habitada, com seres inimagináveis, entre eles anjos, arcanjos, serafins e querubins. E nós sabemos pela Escritura que houve uma queda. O querubim quis subir, levou muitos anjos com ele, parece que 1/3 dos anjos foram enganados e seguiram a ele, e houve a queda. Então a primeira terra se tornou um caos. Não é assim? Nós vimos também por que a escuridão do universo. Não havia estrela, não havia sol, não havia lua, era tudo escuro, trevas. Por que a escuridão do universo? Nós também vimos que houve tristeza no céu. Essa escuridão é uma figura do luto celestial. Não houve alegria nenhuma no céu com a queda do querubim e dos anjos que ele amava, sabe? A Escritura, assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele passou para o além, fiz eu que houvesse luto. Não é maravilhoso saber que Deus ama, sabe? Deus ama e não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso.
Jesus disse que ele faz nascer o seu sol sobre justos e sobre injustos. Ele faz vir chuva sobre maus e bons. Deus ama. João disse, Deus é amor. Não houve alegria nenhuma no céu com a queda do querubim e seus anjos. Mas, depois da queda do querubim e seus anjos, e que mostra que a terra ficou sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo, mas, assim, Deus tinha um plano. Então esta é a segunda terra, toda sem forma, desabitada, sem aquela beleza da primeira terra, não é assim? Mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, depois de um tempo de luto, o Espírito de Deus começa a visitar aquilo que estava um caos e vai surgir a terceira terra. A primeira terra perfeita, criada por Deus, a segunda terra um caos. Agora o Espírito de Deus vem sobre o caos e vai surgir a terceira terra. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. No meio de toda aquela escuridão havia um volume de água inimaginável. E quando Deus disse, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas, Deus criou o firmamento. Então, imagine você que essas águas se abriram e se formaram águas acima do firmamento e águas abaixo na terra onde nós moramos, que são os mares, as lagoas, os rios. Águas acima e águas abaixo. Se nós pudéssemos pegar aqui um foguete e viajar velozmente nesse universo, nós encontraríamos água acima do firmamento. E é isso que a Escritura diz, no Salmo 148. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes. E olha o que o salmista fala no Salmo 148. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. O salmista está dizendo que há águas lá, fora da eternidade, fora desse império das trevas. Louvai-o, águas que estão acima do firmamento. Isso está lá no Salmo 148, versículo 4. E fez Deus, pois, o firmamento, e separação entre águas debaixo do firmamento, que são as águas que estão aqui na terra, os mares, as lagoas, os rios, e as águas sobre o firmamento. Então agora vai surgir a terceira terra, porque se o Senhor colocou água sobre a terra e luzeiros no firmamento dos céus, era para iluminar a terceira terra, que é a terra que nós habitamos hoje, não é assim? Iluminada pelo sol, ela parece uma joia no espaço, com os oceanos, com as nuvens. Essa é a terceira terra, a primeira terra criada por Deus sem defeito, a terceira terra danificada pela queda e a terceira terra que o Espírito começou a preparar. E disse Deus, haja luzeiros nos firmamentos dos céus. Ele criou as estrelas, ele criou o sol e a lua. Para que servem os luzeiros? E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Deus fez os luzeiros para sinais, dias e anos. Por quê? Deus estava criando um relógio, um calendário. A lua não é só para iluminar o céu. A lua é para que o homem saiba que Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus criou um relógio, um calendário, tendo a lua como um ponteiro.
A cada 360 dias, nós temos um mês no calendário de Deus. Isso é maravilhoso. Para se cumprir o que está escrito no livro de Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Meus amados, a lua lá no céu está dizendo que Deus tem um calendário. O sol está anunciando que Jesus Cristo vem, que o reino de Deus vem. Como disse o profeta Oséias no capítulo 6. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, ou seja, como o nascimento do céu, do sol, a sua vinda é certa. Deus tem um calendário para a vinda do seu reino, e o reino de Deus está próximo. Creia nisso. O reino do Filho do seu amor está próximo. Vamos sair do império das trevas e vamos para o reino do Filho do seu amor. Estamos presos aqui na eternidade, presos no império das trevas, mas breve sairemos dele para o reino do Filho do seu amor. E no próximo estudo, nós vamos estudar o Jardim do Éden na terceira terra. Por que Deus mesmo criou um jardim para, nesse jardim, colocar o homem criado à sua imagem e semelhança? Então, aguarde o próximo estudo. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.